Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Noronha, além das belezas naturais. Hoje nós estamos aqui na Pousada do Mirante, o mais novo empreendimento da ilha, localizado aqui na Praia do Boldró, um hotel lindo, maravilhoso, que vocês estão vendo aí nas imagens, que foi recém-inaugurado, e a gente, sem sombra de dúvidas, não podia estar em outro lugar com uma paisagem maravilhosa como essa aqui, para trazer mulheres empreendedoras da ilha para falar um pouco sobre negócios, para falar um pouco sobre empreendedorismo feminino. E eu estou aqui com a Cineide, lá da Pousada na Onda. Seja muito bem-vinda, Cineide. Obrigada. Estou aqui com a nossa empreendedora master aí do Sebrae delas, Alice. Seja muito bem-vinda, Alice. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui também com outra empreendedora aqui, que é a Concita, lá do Museu dos Tubarões. Seja bem-vinda, Concita. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero poder participar aqui junto com as meninas, essa presença tão honrosa aqui. Vamos tentar. Que bom, seja bem-vinda. E estou aqui com a Masterchef, Andréa. Seja bem-vinda, muito Andréa. Gente, muito obrigada. Que coisa boa. A gente tá aí num dia, numa tarde linda, maravilhosa, nesse sunset aqui, para falar sobre um assunto muito bacana. Mas antes da gente dar início, né, a esse assunto, eu queria que cada um de vocês, começando por Cineide, se apresentasse um pouquinho, falasse para as pessoas o seu nome, a sua área de atuação, que você trabalha aqui na ilha. Um breve resumo sobre você, Cineide. Meu nome é Cineide, vim da Paraíba, sou de Patos, Paraíba, moro aqui na ilha há 11 anos. E vim trabalhar primeiro trabalhei numa pousada como camareira, depois fui trabalhar como auxiliar de escritório e com o tempo, pelo meu desempenho de trabalho, fiquei como gerente, sou como gerente até hoje da empresa de turismo e hoje é só a Pousada na Onda. Que coisa boa. Já já a gente vai aprofundar um pouquinho aí sobre esse empreendimento aí na pousada, tá, Joia? Que, gente, eu não queria dar um spoiler não, mas ela tem um café da manhã maravilhoso que vocês precisam conhecer. Depois dê uma olhadinha aí na legenda, o arroba lá da Pousada na Onda, para você conferir e aproveitar também. E Alice, fala um pouquinho de tu e Alice, o que é que tu faz aqui na ilha? Boa tarde a todos. Atualmente eu trabalho como coordenadora da mulher e faço artesanatos. Então, minha arte hoje é fazer o diferencial para minhas clientes. Trabalho com bijuterias finas e também trabalho com crochê. Eu faço uns designs de crochê bem diferenciados. E estou aqui, né, para a gente trocar experiência. Coisa boa, bem-vinda. Concita, minha querida, seja muito bem-vinda. Já conheci já o Museu dos Tubarões, já achei lindo, maravilhoso. A gente tá gravando, gente, num dia antes, né, do luau que vai acontecer lá, que é o famoso luau do Museu dos Tubarões, que eu tô louco para ver também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o Museu dos Tubarões também. Uma breve introdução. Bem, pessoal, eu sou de Recife. Vim a primeira vez de Noronha em 85, de barco à vela, vim velejando. Então eu vim assim, tipo, o primeiro impacto eu vi Noronha ao legítimo terra à vista, né? E durante o decorrer dos anos, todos os anos eu vinha, né? Sempre passava um período de 30 dias na ilha, enquanto fazia o curso de engenharia de pesca na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu conheci Léo, que é meu marido, o dono do barco que me trouxe para Noronha, e meu sócio no Museu dos Tubarões. Então, assim, com o decorrer dos anos, né, o decorrer do curso, nós temos que fazer um trabalho de monografia e decidimos realizar aqui na ilha, que era um grande laboratório natural. E foi aí que começou a nossa história de apenas visitantes a nos tornarmos moradores de Noronha. E parceiros Em também, né? 90, nós viemos para cá já para morar em Noronha. Então, estou aqui, eu e Léo, moramos aqui em Noronha desde 1990. Criamos, né? 32 anos, né? 32 anos. É chão. Empreendemos na nossa área como engenheiros de pesca. O museu, antes de museu, era uma empresa de pesca e beneficiamento de pescados.
onde nós explorávamos a carne do tubarão, o tubalhau, e aí fomos desenvolvendo de uma empresa de pesca de tubarão ao Museu de Tubarões que você conheceu hoje. Que coisa boa. Já já eu vou querer saber um pouquinho como foi que surgiu aí o Museu dos Tubarões. E Andréa Guerra, né, a superchefe aqui lá do restaurante Seu Fernando. Andréa, tu é formada em gastronomia, conta aí um pouquinho uma breve história tua. Na verdade, a minha formação é em gastronomia, mas assim, a minha especialidade é em eventos sociais e corporativos. A empresa que fica em Recife, eu sou de Recife. Então, assim, Noronha para mim foi um desafio e um sonho de conhecer o processo de como funciona, pela dificuldade que a gente sabe que a gente escutava falar. E da primeira vez que eu fui convidada para fazer um evento aqui, tudo se desenhou, sabe? Aquele sonho de dizer assim, não, eu só queria um para ter história para contar, porque eu acho que a vida é isso, né, gente? Eu acredito que em cada função, em cada operação é história para contar. De dizer, ó, passei por isso, aprendi isso, entendeu? E trouxe conhecimento para mais alguém, né? Eu não esperava nunca de ser recebida pela ilha como eu fui recebida. Eu tenho uma empresa também de alimentos lá em Recife, tenho uma fábrica de alimentos, tenho um restaurante também lá. Enfim, fui convidada para fazer uma gestão gastronômica, né, no Seu Fernando, há 4 anos atrás. Depois de um evento, eu fui convidada para fazer casamentos, enfim, já, assim, foi tudo muito rápido. Eu esperava só um evento por Deus, sabe? Assim, sabe aquela vontade que não era nem assim o desejo de eu quero ir para lá empreender, porque eu já era tão bem estabelecida em Recife, tinha um trabalho assim que me solicitava tanto tempo, né? Porque não é fácil você trabalhar com eventos sociais e corporativos. Ora eu estava na Bahia, ora eu estava em Recife, ora eu estava em Caruaru, ora eu estava em Festival de Inverno de Garanhuns. Então, assim, minha vida é muito assim, muito eclética. Mas eu queria ter experiência em Noronha. A ilha me chama, é impressionante. E agora chamada novamente, não só para cuidar dessa parte de gestão, mas também eu faço parte vamos dizer assim, da operação num todo, né? Eu estou como sócia também dessa nova gestão que o seu Fernando está tomando, e para mim vai ser um desafio grande. Eu estou aprendendo muito com essas mulheres agora, assim, eu assim, assim, no intervalo, enquanto a gente conversava, nossa, que admiração. Assim, eu acho que, de verdade, para mim é uma honra estar dividindo conhecimento com elas e tendo essa oportunidade dada pelo Sebrae, por vocês. Então, eu estou muito feliz, muito para dividir com outras pessoas. Coisa boa. Bom, e aí, deixa eu pegar um gancho aí de Cineide, porque Cineide, a história dela é bem interessante, né, Cineide? Porque foi tudo um tijolinho. Você foi construindo coisa com coisa, e aí você falou que você começou com... Aí eu visitei todas as pousadas aqui, todas assim, da mais humilde até a mais top, apresentando que a gente estava com novo trabalho, com nova equipe, com nova estrutura. Eu estava caminhando para isso ainda, né? Mas já fiz todo esse trabalho, esse corpo a corpo, e eu tive um retorno muito bom, muito bom. E aí a gente foi crescendo, e chegou um ponto assim de ter pousada em espera para entrar no nosso receptivo. Só que aí eu já não tinha mais condições. A estrutura que nós tínhamos era para atender aquelas que a gente estava atendendo, para atender com qualidade. E depois o dono Eduardo resolveu vender e ficar só com a pousada, e eu fui administrar a pousada no qual... E aí, a pousada na onda, qual o diferencial da pousada na onda para quem chega lá? Eu já sei, porque eu já vi o visual, já vi o café da manhã, já vi muita coisa. Mas o visitante que se hospeda hoje na pousada na onda, qual o diferencial? Ele tem um transfer exclusivo, sou eu mesma que vou buscá-lo. Faço uma apresentação na ilha. Quando chega lá na pousada, ele tem um belo chá da tarde, tudo é feito na pousada. E o café da manhã, porque lá o café da manhã você não toma o café da manhã escutando, vendo vista mar, você escuta as ondas do mar, tomando um café da manhã servido na sua varanda. Que é uma vista muito bonita, porque ela dá, acho que de frente para o Parque Marinho, né? Lá a gente tem o nascer do sol e o pôr do sol também. É linda demais, é uma localização privilegiada. Tem Vocês vão ver visão. aí, no decorrer das imagens aí que ela está falando, vocês vão ver um pouquinho das imagens lá da pousada também, para vocês verem que coisa linda. E aí vocês também podem acessar as redes sociais da pousada que está passando aí, na legenda aí embaixo, para vocês também conhecerem mais. E aí a Alice não só é empreendedora, como a Alice participou recentemente
né, do programa do Sebrae, que é o Sebrae Delas, Foi. que foi desenvolvido aqui na ilha, né, ao longo de alguns meses, algumas Isso. ações, algumas Foram capacitações, 3 meses. oficinas foram desenvolvidas, né, aqui. Isso. E a Alice foi não só uma das mulheres que coordenou aí algumas ações, como ela também foi aluna, ela também aprendeu. Uhum. E aí, Alice, eu queria saber quem era a Alice antes e quem é a Alice hoje, depois de tudo que você aprendeu. A Alice antes não tinha uma visão assim tão ampla de negócios, né? Em termos de trabalhar já que trabalhar com artesanato. Então, depois que o Sebrae, né, abriu essa oportunidade, né, não só para mim, como para mim e para as meninas, né, que participaram, foi de excelente gosto para elas, porque e para mim também. Porque além de trabalhar com o dia a dia, ver o diferencial da ilha, que é essa vinda e ida de material para a gente que trabalha aqui com artesanato, a dificuldade que é, né? O custo que a gente gastava para vir o material, o custo que a gente utiliza os materiais da própria ilha. Então, essa visão assim foi mais ampla. A gente conseguiu abrir o norte, né? Não só para mim, como para as meninas que trabalhavam com comida. Tinham meninas que trabalhavam com serviços, né? Massagem, tinha as meninas que faziam maquiagem. Então, assim, eu conhecia uma parte. Vamos dizer que eu conheci todas. Conheci, abriu, ampliou. Para mim foi ótimo. Nessa parte, para mim foi ótimo. O Sebrae abriu várias portas, não só para mim, como para elas, né? A oportunidade de visão para elas de outras coisas. E aí pra as mim oficinas que foi vocês trabalharam, excelente. elas falavam sobre o quê? As oficinas era falado. Primeiro foi aquele conhecimento, né, para saber o que é que ela queria empreender, o que é que nós queríamos empreender, né, e qual o ponto de vista de cada uma. Então, você conseguiu, né, diversificar e aprender com todas elas, um pouco de cada. Porque foi passado por elas a dificuldade da ilha, né? E também foi passado por elas uma outra visão, porque cada uma tinha uma dificuldade diferente. Então, elas davam soluções, né? E o Sebrae também foi junto com a gente e conseguiu, né, dar outras soluções, que foi o quê? Mostrar que o marketing também poderia agregar conosco, né? O marketing, quando veio, né, para as redes sociais, elas começaram a ter mais visibilidade e ter mais vendas. Tanto é que a gente tem agora a Feira do Tamar, né, que elas Abraçaram a são ideia, né? muitas. Eu pensei E que era só, quando desenvolveram. eu comecei, eu pensei que era só 5, quando eu fui ver tinha 17. A gente, algumas semanas atrás, a gente fez uma feirinha de oportunidades de negócios lá na Praça da Vila, né? E a gente pôde fazer meio que uma culminância de tudo. Então foi muito bacana ver todo o resultado de todas aquelas ações que foram feitas. E você via a alegria das mulheres, assim, no olhar, em falar. Teve uma que estava lá, teve um DJ lá depois, que soltou uma música lá e começou. Ela estava dançando, ela estava tão feliz. Isso é tão bacana, até para a gente, enquanto Sebrae, porque a gente vê o resultado do nosso trabalho, que às vezes não é só a capacitação. Através da capacitação, há uma melhora também de autoestima, também de autoconfiança da pessoa, não só no seu empreendimento, mas em si mesmo, enquanto empreendedora. Isso é muito bacana, esse trabalho. E aí, deixa eu perguntar a Concita. Concita, inicialmente a ideia não era ser um museu dos tubarões, não é isso? A ideia era outra. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho como chegou a se tornar o Museu dos Tubarões. A empresa nasceu como empresa de pesca e beneficiamento de pescado, né? Que, né, dentro das oportunidades econômicas que a década de 90, início da década de 90 poderia trazer, né, o turismo na ilha praticamente não existia, era incipiente. Existiam 3 ou 4 pousadas na época, minha gente. Pousada de Dona Pituca, pousada Tia Zete, pousada da Rita, pousada da Filó e a pousada da Morena. Eram praticamente essa, nem Dona Zefinha, eu acho, ainda tinha pousada. Sim. Né? Para você pensar, quando eu vim para a ilha, eram os primórdios mesmo da atividade turística. Então, o turismo como atividade econômica estava surgindo e uma outra atividade econômica
que poderia, né, como uma vocação numa ilha, seria justamente a pesca. E como engenheiros de pesca, né, recém-formados, a gente ficou naquela, ou a gente pede emprego ou a gente cria emprego, né? Então vamos para Noronha, fizemos um projeto, apresentamos para a administração da ilha, que era, na época ainda não era a NPO, a Noronha Pesca Oceânica, mas sim a Emprotuba, que é uma empresa de processamento de tubarão. E aí começamos a fazer o que já existia de forma muito artesanal, muito rústica, arcaica, a fazer uma coisa mais organizada. Criamos uma linha de produção. Né? O tubarão chegava, né? Tirava a pele, a carne, salgava, secava. E o objetivo era o aproveitamento integral dos tubarões. Né? Pegando essa questão ambiental da ilha, do aproveitamento integral. Porque a gente, né, começou a estudar muito a respeito do tubarão e viu que tudo poderia ser aproveitado. O tubarão é uma espécie de boi do mar. A pele, os dentes para os artesanatos, a coluna, tudo era aproveitado. Então a ideia, né, foi criar esse local de beneficiamento, apresentamos, conseguimos da administração uma área que era abandonada, que era onde é o museu hoje, mas era um galpão abandonado. No lugar, minha gente, o Porto, que era um lugar de degredo, só os doidos que moravam por lá, feito Edu, que é nosso vizinho. Mas ninguém na ilha queria morar no Porto, porque o Porto não tinha nada, não tinha água encanada, era um poço, e tinha só eletricidade. O Porto ali, eles acho que de uns 6 anos para cá foi que começou a... então é uma época, sabe, amigo, que é muito difícil para quem conhece Noronha hoje imaginar, né, como é que era há 30 anos atrás. A gente está falando de 30 anos atrás. Mas aí era uma coisa natural, começamos a desenvolver, o governo cedeu esse espaço e a gente começou a construir, como você aqui tudo na ilha, tijolinho por tijolinho, porque não tinha empresa de construção civil, nada, ou você fazia tudo handmake, tudo era feito na handmake mesmo, então a gente mesmo misturar a massa de cimento, peneirar areia, emassar a parede, pintar, acho que todas as mulheres empreendedoras que estão aqui já fizeram isso. Com certeza. Então, pronto. Então, é isso que é o empreendedorismo. Você realmente ter uma ideia, ter fé, ter vontade. Eu acho que empreender é ter uma chama, é ter uma vontade dentro de si. E hoje o Museu dos Tubarões ele se tornou praticamente uma rota obrigatória do turismo de Noronha. As pessoas que vêm aqui. Realmente, a gente com muito orgulho, sem falsa modéstia, é um aparelho turístico da ilha, a gente se sente muito honrado. É um reconhecimento do trabalho da gente, a administração é sempre nossa parceira, né, porque tudo depende da administração. Então, acreditou, o governo, na época, acreditou na proposta da gente, cedeu esse espaço. E com o passar dos anos, a gente foi conquistando os espaços e desenvolvendo a ideia. Só que a gente chegou num momento de encruzilhada, porque o turismo como atividade se desenvolveu de forma muito rápida, né, na ilha, cada vez mais pousadas e uma área nobre como a gente tem ali na área do Porto, né, sendo usada para uma atividade econômica que tinha uma questão que tinha um limite por ser artesanal. Então a gente teve que começar a ponderar para a gente conseguir continuar com a atividade que a gente fazia, que é esse beneficiamento de tubarão, a gente tinha que passar para um outro patamar, de uma pesca artesanal, passar para uma pesca industrial, que é uma atividade que não tem nada a ver com a ilha ecologicamente sustentável, com uma pegada ambiental. Você tem uma atividade industrial. Hoje, né? Então a gente ficou nessa encruzilhada. O que é que a gente vai fazer? Né? Então, como a atividade que a gente tinha artesanal não tinha condição de se manter financeiramente, nós conversamos, começamos a pensar numa reengenharia
da nossa empresa e da nossa proposta inicial. E com o acervo que a gente construiu durante a época da captura, da pesca de tubarão e do processamento, a gente viu que a gente tinha condição e com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses 5 anos, de ousar um pouco mais, ficar mais enganjado com a pegada da ilha ambiental e entrar, né, e abraçar a atividade turística como a atividade principal da empresa, em vez de ser a atividade de pesca que a gente exercia antes. Então, a E gente aí acompanhou não só a pegada ambiental, como também acompanhou o boom, né, do da turismo. atividade econômica na ilha. A gente teve realmente que fazer isso. E agora está tendo palestra toda semana sobre os tubarões, né? E no decorrer disso, minha gente, a gente sempre pensou, e o que fazer isso? Como a gente tinha cercado, não, vamos criar, né? Como a gente tinha o Museu da Tartaruga Marinha, já existia o Projeto Tamar, que é, né, junto com a gente na mesma época. Então, já tinha um projeto Golfinho Rotador, que também é nosso contemporâneo, né? Zé Martins, o projeto Golfinho Rotador, Cláudio Bellini no Projeto Tamar. E a gente, não, por que então a gente não faz o Museu dos Tubarões? Vamos fazer essa área de pesquisa, desenvolver essa questão de pesquisa e de educação ambiental. E eu vou lhe ser sincera, é uma coisa meio de maluco. Porque quem no Brasil resolve ter um negócio que é um museu, minha gente? Num país que as pessoas culturalmente não frequentam museu. E quando pensam em museu, sempre pensam numa coisa ultrapassada e sem graça, onde você não só vai perder seu tempo. Então, isso também foi um grande desafio para a gente. Porque eu sempre fui uma pessoa que amei museu. Eu tenho um pai professor universitário, então desde muito pequena eu visitava museu. Eu juro, eu nunca sonhei, quando eu crescer eu quero ter um museu. Não é isso, não é isso. Mas assim, eu sempre fui uma coisa que me estimulou e me fez crescer como pessoa. Então eu pensei, não, por que não dividir isso com as pessoas da ilha, né, e com os visitantes que vão vir para cá? Vamos virar essa chave e tornar as pessoas da ilha, os visitantes, pessoas que vão a museus e gostem de ir ao museu, e o museu seja um lugar divertido. Não é um lugar chato, um lugar com informação, com um restaurante, com uma lojinha, com pool de serviços, com entretenimento, com E se tornar um festa, ambiente de convívio com agradável para todo eventos. mundo, né? Olha, Cláudia, vamos fazer eventos lá, amiga, por favor. Um lugar de eventos. O grande desafio da ilha é justamente isso, né? As conexões. Eu adentrando adentrando nesse papo maravilhoso que a gente está aqui, eu acredito que, nossa, quanto que eu aprendi nos últimos anos aqui em Fernando de Noronha. Nossa, gente... Tua conexão, por exemplo, do continente com a ilha, de resumo, como foi que se deu, por exemplo? Eu acredito que, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque nada que a gente faça, Deus não deixa a gente, de qualquer forma, em qualquer lugar, sem um sentido, sabe? E assim, eu posso ser sincera mesmo, eu tenho que dizer isso porque eu tenho que honrar a Deus, porque eu tenho certeza que é Ele que quis, sabe? Sem nenhuma modéstia, que eu acho que eu estou diante de mulheres sábias, inteligentes, fantásticas, que eu estou aqui, assim, babando, sabe? E, nossa, gente, eu como toda empreendedora nata, que também tive a oportunidade de construir as coisas com a mão, muitas vezes, de carregar carro, de dirigir caminhão, enfim, de não ter de dificuldade para eu conquistar o objetivo que me confiaram lá. Né? Eu acho que isso é a principal motivação da gente, é quando alguém me dá uma missão e quando eu assumo essa missão, cumpri-la. Né? Então, eu vendo em redes sociais grandes eventos aqui em Noronha. Quem que não sonha, né? Que você trabalha com isso, quem não sonha dizer, nos melhores sonhos, dizer assim, meu Deus, isso é para os grandes, isso é para os poderosos, isso é para quem pode. Aí eu cheguei conversando alto com Deus, porque eu tenho essa mania, sabe, gente? Para quem me conhece a fundo, sabe disso. Aí eu disse, papai, será que um dia o Senhor vai me dar a oportunidade de conhecer como é que é esse processo?
Porque todo mundo chegava quando vinha orçamento para mim, é impossível. Porque lá tem dono, não entra lá assim. Você não vai conseguir realizar, você não vai conseguir fazer. E eu sou dessas que quando todo mundo fala que eu não vou, e se eu digo assim, se me confiarem, eu vou. E eu vou dar meu melhor. E se meu melhor, eu tenho certeza que com Deus eu consigo, né? E eu falei isso com Deus, assim, uma breve conversa, assim, vamos dizer assim, nada, não foi pedido não, foi só será que, né? E quando veio a possibilidade de vir para cá, da primeira vez, foi uma empresa de energia solar, junto com o Banco do Nordeste, junto com um monte de empresa, para eu fazer um brush na pousada Tesouros de Noronha. Nesse brush, eu fui chamada em uma semana, a Dora, que faz parte da associação dos pousadeiros, né, junto com o Ivan, falou comigo lá em Recife, que ela tem uma pousada lá, e eu disse, eu não vou desse jeito, eu preciso saber como é que funciona, né? Aí ela foi com a minha cara. Ela gostou de mim de cara, assim, eu acho que é coisa de Deus, né? Ele tinha marcado que eu tinha que vir para Noronha, ele queria abrir uma porta aqui para mim, mas ele não abriu uma porta. Foi muito engraçado que foi tudo no susto. Quando eu me vi aqui, quando eu me vi fazendo um evento, que eu pensava que eu ia vir com gente, vir sozinha. Deus quis realmente que eu viesse sozinha para mostrar que ele, quando abre porta, é do jeito dele. Quando ele quis realizar o sonho que eu pedi lá atrás, ele realizou perfeito. Ele me deu pessoas, me deu carro, me deu... Olha, fotógrafo que era chefe de cozinha, me deu, enfim, deu tudo, né? Até desentortar um bolo de rolo, minha gente. Para quem tem fé, sabe o que é isso. Então, assim, o evento foi, assim, extremamente perfeito. E eu digo para você que em 40 minutos eu preparar tudo aquilo com 27 anos de experiência, sendo chefe de cozinha, conseguindo montar um evento rápido, mas eu posso dizer que foi o maior desafio da minha carreira profissional. Não foi o Carnaval de Olinda, não, nem de Recife, que eu já fiz. Foi aqui, sabe? E eu posso dizer para vocês que, de verdade, em culto de ação de graça, a todo mundo eu falo para mim que eu pensava que era só um dia que ele tinha proporcionado isso para mim, mas ele quis que não, né? Eu acho que o que a gente aprende, o que a gente ganha de Deus, a gente tem que dividir. E eu acredito que o que eu venho aqui trazer de mim, da minha pessoa, é conhecimento que eu tenho, dividir com quem quer aprender e aprender com quem também quer ensinar, sabe? E eu sou muito feliz, grata a Deus, porque de uma conversa de 5 minutos lá com o doutor Agenor, que é advogado, falando da minha empresa assim, sem nenhuma pretensão, falei como uma conversa paralela, falei da MEG, Indústria de Alimentos, que é em Recife. Aí ele levantou as orelhas e pediu meu cartão. Né? E eu não tinha nem pretensão. Quando foi num domingo, ele liga para mim e fez, você quer abrir o restaurante? Você topa? A gente monta um cardápio, você vem para a reunião comigo aqui em Boa Viagem. Então, quando eu vi, eu estava aqui em Noronha. Caí de paraquedas em Noronha de novo. E aqui eu posso dizer que eu fui bem recebida, assim, aí eventos surgiram, pessoas, conexões com pessoas. Sempre que eu venho aqui, eu não sei dizer, explicar, sabe? Eu acho que é aquela coisa que você estava falando nos bastidores, né? Eu acho que a ilha tem algumas pessoas que ela chama, né? E você sente em casa. Que a ilha tem como se fosse uma energia. Uma energia, entendeu? A ilha pede algumas pessoas e também tem outras que chegam aqui e não conseguem ficar. Também eu acredito muito nisso. Eu acredito que isso tem muito de Deus, muito não, tudo de Deus, e tudo do que a ilha realmente precisa. Ela precisa de amor, sabe? Né? À toa que é a ilha do amor. Então, as pessoas que têm muito amor para dar, eu acho que a ilha recebe, entendeu? E é uma coisa que eu tenho na minha vida, na minha missão de vida, eu digo assim, o que eu posso dar de melhor de mim todo dia, eu vou dar, sabe? Eu acho que as pessoas sempre buscam assim, você está em Noronha, eu pouco postei, sabe? A primeira postagem que eu fiz para explicar para algumas pessoas que me perguntam, o que é que você está fazendo em Noronha? O que é que você está fazendo em Noronha? Porque só escuto o zum, 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 né? André Guerra está em Noronha, André Guerra é dona, André Guerra está trabalhando, André Guerra está fazendo o quê em Noronha? E eu sou muito assim, eu sou muito seletiva, sabe? Com o que eu falo, com o que eu posto, com o que eu digo. E eu quero dizer que eu estou muito grata a Deus por esse momento de dividir com vocês tudo aqui essa oportunidade. Estou muito feliz pelo convite do Sebrae, parceiro meu de Recife, desde Empretec, a Sebrae, em todos os aspectos, o Sebrae sempre esteve na minha vida. É um longo relacionamento. É um longo relacionamento. Bom, meninas, e aí o momento da gente já está se encaminhando para o fim já. E eu queria bem rapidinho que cada uma de vocês dissessem, começando por Cineide,
qual a característica básica que toda mulher empreendedora tem que ter? O que é que você acha que não pode faltar numa mulher empreendedora? Muita determinação, muito esforço, acredita em si mesma, que você é capaz, que somos capazes. E aí, Alice? O que é que tu acha que não pode faltar numa mulher empreendedora? O que ela acabou de falar, né? A determinação, a raça mesmo. E aqui tem que ter raça mesmo. A mulher tem que meter a mão na massa e não deixar a peteca cair. Vamos embora, mulheres, se juntem. Vamos que aqui é só um grupo pequeno, né? Mas atrás de todas as mulheres que estão aqui, tem um grupo enorme de pessoas, É de isso aí. representação de mulheres, de bandeiras, de tudo, né? Então, que seja um encontro não só hoje, mas que tenha muitos outros, viu? Porque Coisa boa. eu acho que esse elo aqui, eu acho que só tende a crescer cada Sim. vez mais. E aí, Concita, o que é que uma mulher empreendedora não pode faltar? Já que é um momentos finais, então eu ia dizer o que você precisa ter, porque eu acho que cada um vai descobrir dentro de si a sua mulher empreendedora. Sabe? Acho que é isso muito também, muito pessoal. O que tem que ter é essa chama, né? Essa vontade, né? Essa coisa de viver. Isso é o mais importante. Com isso você consegue o que você quiser. Se não ser empreender como dona do seu próprio negócio, ser uma companheira, uma dona de casa, uma mãe de família, né? Isso não importa. Mas para aquelas que além de ter mãe, dona de casa e mulher, e ainda está essa chama querendo mais, lembrar que hoje nós, mulheres empreendedoras, já somos 48% das empresas que são abertas hoje, minha gente, microempresas. Eu acho que em MEI é quase isso. Não sei se 48, mas 30 e pouco por cento dos MEIs hoje que se abrem são de mulheres. As mulheres é que são as donas dos seus negócios. Então, isso já fala por É um si. número muito Né? representativo. Já é muito representativo. Então, basta você encontrar a empreendedora que está dentro de você, porque já somos empreendedores, já somos grandes, já somos 48%. Né? Não é uma questão de luta de sexo, feminismo ou masculino, não. É de seres que querem crescer. Eita, até sou o alarme aqui, ó. Recado importante, alarme, não esqueçam. Já somos muitas, estamos fortes e vamos crescer mais. Que coisa boa. E aí, minha linda Andréia, qual o conselhão? O que é que uma mulher Coragem. empreendedora não pode faltar? Coragem. Eu quero Muito fechar bem. tudo isso aí com coragem. A camisa que eu vesti hoje, que eu ia trazer para o podcast hoje, para esse bate-papo, era coragem. Coragem. Com coragem você conquista tudo que você determinou. Não pode faltar coragem e fé, né? Coisa boa, meninas. E aí, muito particularmente para a gente encerrar, eu queria que cada uma de vocês fizesse o convite para quem está assistindo para vir conhecer Noronha, né? E aí, começando por Cineide, faça o convite aí, Cineide. Vocês venham conhecer a Pousada na Onda, que fica localizada no Air France. Aonde da Pousada na Onda você vê o nascer do sol, o pôr do sol e tomar aquele belo café da manhã, escutando as ondas do mar, não só ver. Maravilhoso, né? E aí, Alice? Ai, eu vou estar convidar todas para vir se juntar a nós aqui, mulheres, e conhecer um pouquinho da ilha. Que toda a ponta da ilha tem sua peculiaridade, né? Cada um tem um pouquinho, tanto de morador, a turista. Eu acho que cada um tem uma história para contar. Eu acho que só vindo em Noronha para conhecer. É isso aí. E aí, Concita? Qual é o teu convite aí? Convida as pessoas que estão assistindo até para conhecer também o Museu dos Tubarões. Eu já fui só O melhor nascer da lua. Olha, eu fazendo a propaganda. Olha, O melhor olha. nascer da lua. Com certeza, muito. Olha, venham para Noronha, minha gente. Venham o quanto antes. Porque Noronha é aquela joia que está no meio do oceano, mas por estar sofrendo sempre essa presença do mar, né, das ondas e tal, é aquela joia que está sempre sendo polida, cada vez mais polida. Então, se você ainda quer ver aquela Noronha roots, né, venha o quanto antes, porque a tendência, lógico, né, com tudo, com o desenvolvimento, é a gente tá tendo as mudanças. Então, venham logo, conheçam Noronha e
não deixem de visitar o Museu dos Tubarões. E quando vierem fazer a sua programação, marcar a sua viagem, bote aí no seu calendário o período da lua cheia, que eu convido vocês, como agora, amanhã a gente vai estar lá no nascer da lua cheia, no Festival da Lua Cheia do Museu. Então façam isso, venham nos visitar. Coisa boa. Nossa, E aí, Andréa? olha, eu quero dizer para todos, né, que meu primeiro, assim, minha missão na vida é realizações, gente. E eu sempre vejo minhas noivas, pessoas, casais que pensam na lua de mel, enfim, que sonham em conhecer a ilha como turista também e acham que é impossível, sabe? Não é não, gente. Com programação, com coragem, com vontade, vocês não perdem, assim, nada. Assim, a gente tem no Brasil riquezas naturais, as maiores, as melhores. Se você sonha, entendeu? Venha quanto antes. E você vai estar com a equipe aqui, ó. A gente tá só com a metade da equipe aqui, de pousada, a museu. A gente aqui, eu estou representando a parte também de eventos e também de restaurante. Eu convido vocês para ter essa experiência. Que coisa boa, gente. Bom, e vocês vão ver aí embaixo os arrobas de cada uma para vocês seguirem as redes sociais, conhecer mais os empreendimentos, os negócios também, além de outras imagens também que vocês podem acompanhar. E para mais informações, vocês podem nos seguir nas redes sociais, @Sebrae Pernambuco, ou também no site www.sebrae.com.br. Nós vamos ficando por aqui e a gente espera lá no próximo episódio do Noronha Além das Belezas Naturais. Até a próxima!